Vou compartilhar aqui com vocês os exemplos. Então aqui, pessoal, só para, né, reforçar, os vídeos estão disponíveis ali naquela playlist da álgebra matricial. A princípio, então, eles estão organizados por data, né, de publicação, tá? A última, então, foi no dia 10 de novembro, né, da semana passada. Tem todas as outras ali, cada uma com a sua data, o seu assunto em que é abordado, né? Aqui dentro do Moodle, né, vocês têm lá diversos arquivos disponíveis, né? Então, o plano de ensino prevê que hoje esteja disponível essa avaliação chamada de avaliação A1, né, que é a avaliação individual, tá? Então, na semana que vem eu vou divulgar, né, vocês vão ter até a semana que vem para me entregar essa avaliação A1. Então, quem for aprovado vai estar de férias, digamos, lá no final do mês de novembro, vocês vão saber o resultado. Quem não conseguir fazer a avaliação A1 ou tiver uma nota mais baixa do que esperado, que queira melhorar o seu grau G1, até, quem sabe, conseguir a aprovação no grau G1, tem que fazer essa avaliação extra, que vai estar disponível no dia 1º. Então, essa avaliação extra, para a gente lembrar aqui, como é que vai funcionar? O grau G1 ele vai ser calculado mediante essa fórmula, 0,5 média dos trabalhos, mais 0,5 vezes o A1, né? Ou seja, a média de trabalhos corresponde a 50% do grau G1. Essa média de trabalhos, se vocês têm condições de calcular, é só pegar as duas melhores notas dos trabalhos que já foram feitos e calcular essa média, né? Tá, muito bem. Então, vamos supor que o aluno faz todos os trabalhos, fez a avaliação A1 e ficou com grau G1 igual a 8. Então, esse aluno está aprovado, né? Se por acaso, né, após fazer a avaliação A1, vamos supor, o aluno ficou com G1 igual a 5, ele pode fazer essa atividade extra para substituir a avaliação A1, tá? Só que aqui está escrito, né, essa avaliação extra vai substituir de forma irrevogável a nota A1. Então, quem tiver aprovado só deve fazer a avaliação A1 se realmente acha que tem, né, se tem convicção, melhor dizendo, que vai melhorar a nota. Porque vai valer a avaliação extra mesmo que piore o grau G1, né? Então, a pessoa só deve fazer a avaliação extra se ela tem condições realmente de fazer um trabalho melhor para melhorar a nota obtida lá do grau G1, tá? Mas, de qualquer maneira, se surgir dúvidas, né, vocês perguntem sem nenhum problema. Então, feita essa observação, eu vou passar aqui para os exemplos, então, né, para reforçar, como eu disse, né, os exemplos que vocês têm como referência. Então, dado uma transformação linear do Rn no Rn, um autovetor é um vetor V que satisfaz T de V igual a lambda V, onde o V é um vetor não nulo do Rn e o lambda é um número real qualquer, né? Então, um autovetor é, por definição, um vetor não nulo que satisfaz esta equação aqui. Na prática, como uma transformação linear é representada por uma matriz, também se usa dizer que V diferente de zero, né, o vetor diferente do vetor nulo, é um autovetor da matriz T, se existe um número real que satisfaz, lambda, que satisfaz, vou botar aqui o lambda no lugar certo, que satisfaz essa igualdade aqui, T vezes V igual a lambda vezes V, né? Então, um autovetor é um vetor não nulo de Rn, cuja imagem pela transformação T é um múltiplo dele mesmo, né? Então, a gente já viu aqui este exemplo, né, para mostrar que um vetor, digamos, o vetor 1, 1, né, como é que eu verifico que esse vetor é um autovetor dessa transformação associado ao lambda igual a 4. Né? A gente substitui lá na lei da transformação as coordenadas do vetor naquela expressão ali. Vai ficar T calculado no vetor 1 igual a 2 vezes 1, já que o x é 1 e o y é 1. Substituindo aqui, fica 2 vezes 1 mais 2 vezes 1 na primeira coordenada, e menos 1 mais 5 vezes 1 na segunda coordenada, que é 4 e 4. Né?
que é 4 vezes o vetor 1, 1. Então, esse é o significado daquela definição. A transformação calculada no vetor é igual a 4 vezes o próprio vetor. Então, esse vetor, como é um vetor não nulo, satisfaz a definição, é um autovetor daquela transformação associado ao alto valor lambda igual a 4. E também um exemplo para diferenciar, né, o vetor 2, 0, né, ele não é um autovetor dessa transformação. Por quê? Se eu calcular a imagem do vetor 2, 0 por esta transformação, vai ficar 2 vezes 2 mais 2 vezes 0, né? O x é 2 e o y é 0. 2 vezes 2 mais 2 vezes 0, e menos 2 mais 5 vezes 0, ou seja, 4 e menos 2. Que é a mesma coisa, que não tem como, né, este valor aqui, ó, ser um múltiplo do vetor 2, 0. Por isso que eu coloco diferente aqui, né? Não existe nenhum número lambda que é multiplicado pelo vetor 2 e 0 resulte no vetor 4 e menos 2. Não tem como, né? Como é que eu, na segunda coordenada, multiplicar o lambda por 0 vai dar 0. Não tem como dar menos 2. Né? Então, é impossível que esta expressão aqui, o vetor 4 menos 2, resultante da transformação, seja um múltiplo do próprio vetor 2, 0. Portanto, esse vetor aqui não é um autovetor dessa transformação. Então, para eu calcular os autovalores autovetores, a gente usa o fato de que toda transformação linear, né, do Rn no Rn é dada por uma matriz da transformação, que pode ser chamada de T mesmo, né, que é uma matriz N por N. Então, o autovetor, ele é um vetor não nulo que satisfaz essa condição, T vezes V igual a lambda vezes V. Então, para eu trabalhar com esta equação e poder determinar alguma propriedade a partir dela, eu analiso aqui. Ó. Aqui eu tenho do lado esquerdo uma matriz vezes o vetor V. E do lado direito um número vezes o vetor V. Então, para poder trabalhar, eu uso o fato de que se eu multiplicar o vetor V pela matriz identidade, não vai alterar a equação. Então, eu multiplico aqui, ó, I vezes V, melhor dizendo, substituo o V, que aparece aqui do lado direito da igualdade, por I vezes V, que é esse termo aqui. Ó. Por quê? Porque eu tenho matriz vezes vetor e matriz vezes vetor. Então, eu subtraio lá do lado esquerdo, T vezes V menos lambda I vezes V igual a 0, e eu uso o fato, então, de que o V, que aparece aqui, ó, é um fator comum, então eu coloco em evidência. T menos lambda I, que é uma matriz, né? Isso aqui, essa expressão que está aqui dentro do parênteses, é uma matriz N por N. T menos lambda I igual a V igual a 0. Esse 0 que aparece aqui é um 0 que corresponde ao vetor nulo do Rn. Isto é, ele tem N posições iguais a 0. Ou seja, na verdade, esta igualdade aqui, ó, é um sistema de equações lineares homogêneo, N por N, que tem uma solução não trivial. Isto é, eu estou supondo, né, que existe um autovetor diferente do vetor nulo. Ó. Portanto, para que isso aconteça, o determinante dessa matriz que aparece aqui dentro do parênteses tem que ter determinante igual a 0. Porque se o determinante fosse diferente de 0, se o determinante de T menos lambda I fosse diferente de 0, este sistema de equações que aparece aqui, ó, só teria uma solução, que seria a solução formada só por coordenadas iguais a 0. Como eu estou imaginando que existe um vetor não nulo que satisfaz aquela condição ali, o determinante dessa matriz tem que ser igual a 0. E esta equação é chamada de equação característica da matriz T. É uma equação algébrica de grau N, cujas raízes são os autovalores da matriz T. Né? E o polinômio característico da matriz é chamado de P de lambda, determinante de T menos lambda I. Então, para eu calcular os autovalores, nós resolvemos a equação característica e, uma vez calculados esses autovalores, a gente calcula os autovetores resolvendo T de V igual a lambda V com o V diferente de 0, que no caso dos espaços Rn será sempre um sistema de equações possível e indeterminado. Então, para eu calcular os autovalores dessa matriz T, 2 na primeira linha, menos 1 e 5 na segunda linha, observo que
A matriz de identidade 2 por 2 é esta matriz, né? E, portanto, quando eu multiplico o lambda pela matriz de identidade, vai resultar o lambda aqui na diagonal principal e o restante das posições são iguais a zero. A equação característica, por definição, é o determinante de t menos lambda i igual a zero. Então, vocês observem que eu vou ter que subtrair o lambda somente na diagonal principal da matriz T, lá, ó, porque o lambda, onde ele aparece? Ele só aparece na diagonal principal, né? Então, eu terei esse determinante igual a zero, 2 menos lambda e 2 na primeira linha, menos 1 e 5 menos lambda na segunda linha, formam o determinante igual a zero. Tá? Por definição, esse é o procedimento, né? Então, de modo geral, é assim, pessoal. Tem a matriz, tu subtrai o lambda na diagonal principal da matriz e faz o determinante resultante igual a zero. No caso 2 por 2, o determinante é o produto dos elementos da diagonal principal, 2 menos lambda vezes 5 menos lambda, menos o produto da outra diagonal, né? 2 vezes menos 1. Ou seja, ó, multiplica aqui usando a propriedade distributiva, 2 vezes 5 é 10, 2 vezes menos lambda, menos 2 lambda, menos lambda vezes 5 é menos 5 lambda, menos com menos dá mais lambda ao quadrado, mais 2 igual a zero. Portanto, agrupando aqui esses dois termos que são semelhantes, né, e colocando na ordem usual, lambda ao quadrado menos 7 lambda mais 12 igual a zero é a equação característica desta matriz. Então, a gente resolve esta equação de segundo grau pela fórmula de resolução das equações de segundo grau, né? Lambda é menos b, ou seja, menos 7, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Né? Aplicando essa fórmula e desenvolvendo esses cálculos que a gente tem que fazer com bastante atenção, né, para não errar nenhum sinalzinho aqui, que são operações bastante simples, mas tem que estar bem concentrado aqui. Né? Então, desenvolve 7 mais ou menos 49 menos 48, ali dentro da raiz quadrada, dividido por 2. Vai ficar 7 mais ou menos a raiz quadrada de 1 sobre 2, que é igual a 7 mais ou menos 1 sobre 2. Então, somando e subtraindo 1, a gente conclui que as raízes são 8 dividido por 4, que é este valor aqui. 8 dividido por 2, desculpa, que é 4. E 7 menos 1, que é 6, dividido por 2, que dá 3. Então, as raízes serão lambda igual a 4 e lambda igual a 3, que exatamente são os autovalores desta matriz. Então, esse desenvolvimento, né, nesta ordem, é que te permite calcular os autovalores da matriz T. Né? Desenvolve a equação característica e resolve esta equação. Isso vai te dar os autovalores e agora, para cada um desses autovalores que foram calculados, tu vais calcular os autovetores correspondentes. Tá? Muito bem. Então, vamos supor que tu vai calcular o autovalor, o autovetor correspondente ao autovalor lambda igual a 4. Né? Então, tu tem que descobrir um vetor v, que t vezes v igual a 4 vezes v, onde esse vetor v é um vetor xy, né? Já que a gente está falando aqui de uma transformação do R2, no R2, esse vetor é um vetor xy diferente do vetor nu. Então, a matriz 2, 2, menos 1 e 5 multiplicada pelo vetor xy tem que ser igual a 4 vezes o próprio vetor xy. Portanto, 2x mais 2y tem que ser igual a 4x e menos x mais 5y tem que ser igual a 4 vezes y. Resolve a primeira equação aqui, ó, tá? Tanto faz, tu resolver a primeira ou a segunda, as soluções serão equivalentes, tá? Serão as mesmas. Mas é bom resolver as duas. 2x menos 4x igual a menos 2y, portanto, menos 2x, né, subtrai aqui, ó, 2x menos 4x dá menos 2x. Divide por menos 2, resulta x igual a y. Se vocês resolverem a segunda equação, vai dar a mesma coisa, tá? Porque vai ficar, ó, vamos resolver aqui, ó.
Aqui a segunda equação. Isso aqui vai implicar. Ó, vai ficar, se a gente subtrair o 5y, né, vai ficar menos x igual a 4y menos 5y. Né? Subtraindo ali, ó, vai ficar menos y. Portanto, vamos botar aqui na outra linha. Chegar. Ó, vai ficar menos x igual a menos y. Ó, menos x igual a menos y. Daí, né, multiplicando por menos 1, eu concluo que o x é igual a y. Certo? Então, realmente, a solução daquele sistema de equações é x igual a y, ou seja, o vetor, que é o autovetor associado ao lambda igual a 4, é um vetor em que o x é igual a y, então eu posso dizer que é um vetor da forma x, x, tá certo? Então esta condição aqui, ó, dizer que o x é igual a y, ou que o y é igual a x, que é a mesma coisa, permite afirmar que o autovetor associado ao lambda igual a 4 é todo o vetor não nulo do R2 em que a primeira e a segunda coordenada são iguais. Né? Por exemplo, né, o vetor 4, 4, o vetor 1, 1, o vetor 2, 2, são exemplos de autovetores associados ao autovalor lambda igual a 4. Então a gente pode dizer, né, de uma maneira resumida, que o autovetor é todo vetor que resulta de multiplicar o vetor 1, 1 por x, onde o x é diferente de zero. Né? Por exemplo, vamos pegar, eu fiz aqui o cálculo. Ó. Peguei um desses vetores aqui, poderia pegar qualquer outro, e multipliquei a matriz 2, 2, menos 1 e 5 pelo vetor 2, 2. Fica na primeira, multiplica a primeira linha pelo vetor 2, 2. Vai ficar 2 vezes 2 mais 2 vezes 2. Né? Depois a segunda linha, menos 1 vezes 2 mais 5 vezes 2. Aqui na primeira linha vai dar 4 mais 4. Ó. E na segunda linha, menos 1 vezes 2 dá menos 2. 5 vezes 2 dá 10. Na primeira linha, 4 mais 4 é 8. Na segunda linha, menos 2 mais 10 também dá 8. Ou seja, o resultado é 4 vezes o próprio vetor 2, 2. Né? Que é exatamente a propriedade que diz lá a definição. A transformação, isto é, a matriz multiplicada pelo vetor é igual a 4 vezes o próprio vetor. Tá? E se vocês fizerem com o vetor 3, 3, 5, 5, qualquer outro vetor, vocês vão achar a mesma propriedade. Alguma pergunta aqui, pessoal? Então tá. Agora eu vou para o cálculo do autovetor associado ao lambda igual a 3. Então eu tenho que buscar um vetor xy diferente de zero, de modo que a transformação representada pela matriz 2, 2, menos 1 e 5, multiplicada pelo vetor xy, seja igual a 3 vezes o vetor xy. Essa é a condição que deve ser satisfeita por esse vetor, que por enquanto é desconhecido. Né? Então eu vou desenvolver essa multiplicação, fica 2x mais 2y aqui na primeira linha, igual a 3x. E menos x mais 5y na segunda linha igual a 3y. Então a diferença do sistema resultante é que aqui do lado direito, que no cálculo acima era 4, aqui é 3. Né? Então o sistema tem o mesmo formato. Ó. Então eu vou, da mesma forma, né, que eu fiz lá no exemplo anterior, ó, na primeira equação eu tenho a incógnita x aparece dos dois lados. E a incógnita y também. Então eu vou jogar tudo da seguinte forma, deixar o x do lado esquerdo e o y do lado direito em cada uma das equações. Então a primeira equação fica 2x menos 3x igual a menos 2y e menos x igual a 3y menos 5y. Portanto, menos x igual a menos 2y na primeira equação e menos x igual a menos 2y na segunda equação, ou seja, multiplicando por menos 1, o x igual a 2y. Né? Então o autovetor é um vetor em que o x pode ser substituído por 2y. Então fica 2y
na primeira coordenada e y na segunda coordenada, que é a mesma coisa que o y multiplicado pelo vetor 2, 1, onde o y é diferente de zero. Por exemplo, o vetor 2, 1, o vetor 4, 2, né, que são vetores que satisfazem essa proporção aqui, ó, a primeira coordenada é o dobro da segunda, e vocês poderiam escolher qualquer outro vetor que satisfaça a mesma condição, são exemplos de autovetores associados ao alto valor lambda igual a 3. Então aqui eu fiz uma verificação, né? Peguei e multipliquei a matriz 2, 2, menos 1 e 5 pelo vetor 4, 2. Então na primeira linha vai ficar 2 vezes 4 mais 2 vezes 2, e menos 1 vezes 4 mais 5 vezes 2. Então na primeira linha vai dar 8 mais 4, e na segunda linha menos 4 mais 10. 8 mais 4 é 12, menos 4 mais 10 dá 6. Vocês vejam que esse vetor resultante aqui, ó, é 3 vezes o próprio vetor 4, 2, ou seja, é um vetor, é um autovetor associado ao lambda igual a 3. Então aqui só vai lembrar, né, que quando a gente multiplica uma matriz pelo vetor xy, resulta em o produto das linhas da matriz T pelas colunas do vetor xy, no caso uma coluna só, né? Então 2 vezes x mais 2y na primeira linha e menos x mais 5y na segunda linha. Muito bem. Resumindo, né, os autovalores e autovetores da transformação linear T do R2 no R2, dada por T de xy igual a 2x mais 2y e menos x mais 5y, são o vetor 1, 1 associado ao lambda igual a 4, que isso é uma forma de dizer, né, que são os vetores em que o x é igual a y, que é aquela condição que foi definida ali acima, e o vetor 2, 1 associado ao alto valor lambda igual a 3, que é uma forma de dizer que são os vetores em que a primeira coordenada é o dobro da segunda, que foi a condição, a relação que estabelecida no cálculo anterior. E como esses autovalores são diferentes, né, um dos autovalores é 4 e o outro autovalor é 3, esta propriedade aqui deles serem diferentes automaticamente garante que os autovetores associados são linearmente independentes. Então aqui eu até lembro lá que quando é que dois vetores são LD, né, por exemplo, no caso de dois vetores que são múltiplos um do outro, eles são linearmente dependentes, né? No caso aqui, ó, o vetor V é o dobro do primeiro, então eles são linearmente dependentes, e eles serão linearmente independentes se não existir uma constante de proporcionalidade entre os vetores, né? Isso vale tanto para o R2 quanto para o R3. Esses dois vetores aqui, por exemplo, também são linearmente dependentes, porque o vetor 2, 4, 6, que é o vetor V, é o dobro do vetor 1, 2, 3, ou seja, o vetor V é duas vezes o vetor 1. Aqui no caso do exemplo 4, também eu tenho dois vetores linearmente independentes, ó. Não tem uma constante, né, de proporcionalidade entre os vetores 1, 2, 3 e 0, 5, 6. Né? Vocês vejam que não existe como um múltiplo desse vetor dar 0, 5 e 6. E vice-versa. Tá? Como é que essas coisas são calculadas, então, lá no Octave? Tá? Então, vamos ver aqui. Ó. Vou mostrar para vocês. Então, se vocês quiserem usar o Octave online, vocês escrevam lá Octave, ele já vai, no meu caso aqui, ele está na memória do navegador, ele já vai direcionar Octave online, tá? Eu pressiono ali, ó, dá Enter, e espera alguns segundinhos, ele vai carregar a página conforme lá a situação do servidor e tal, às vezes demora um pouquinho. Bom, aí aparece essa tela aqui, ó. Então, a primeira coisa para vocês calcularem os autovetores, vocês têm que digitar a matriz, né? Então é T maiúsculo, digita lá, T maiúsculo igual, colchete, 2 e 2 na primeira linha, pode deixar um espaço, né? 2, espaço 2, ponto e vírgula, menos 1, espaço 5,
fecha o colchete, tá? O ponto e vírgula serve para vocês separarem uma linha da outra. Eu peço que vocês testem aí, pessoal, no navegador de vocês, por favor. Façam um sinal de positivo aqui no Zoom aqui. Tem um... Aí vocês podem me informar que conseguiram realizar. Ou podem me falar. A Giovana já conseguiu. Tá. Então agora vocês vão digitar esse comando aqui, ó. Abre o colchete, P, vírgula, D, fecha o colchete, igual a age, parênteses, T, maiúsculo, né, que aí faz diferença, tá? Aí fechou o parênteses, vocês vão digitar esse comando aqui, ó, P, vírgula, D, colchete, dentro do colchete, né, igual a age. Age é uma abreviatura de Eigenvalue, e é uma palavra em inglês que significa mais ou menos a mesma coisa que autovalores, né, ou valores próprios. Né. Neste comando aqui, o Octave vai entender que é para calcular tanto os autovalores quanto os autovetores daquela matriz. Ó. Então vocês vejam que ele representa nesse formato aqui, ó. O que é a matriz D, que aparece na parte inferior da tela? É a matriz diagonal que tem os autovalores na diagonal principal da matriz, ó, 3 e 4, tá? E aqui nas colunas correspondentes da matriz P, ó, a primeira coluna é o autovetor em que o x é 2y, tá vendo? Ó? Esse número aqui é o dobro desse. E no autovalor igual a 4, o x é igual a y. Só que, por alguma razão, ele escolhe as duas coordenadas com sinal negativo, tá? Mas se vocês eliminarem, né, é só dividir uma pela outra, vocês vão ver que na primeira coluna vai dar 2, né, a divisão do x pelo y, e na segunda coluna vai dar 1. Né? E o valor, o autovetor, melhor dizendo, é sempre normalizado. Então, se vocês calcularem o módulo desse vetor que está aqui na primeira coluna vai dar 1, e também o módulo desse vetor que está na segunda coluna também é igual. Tá? Então, por isso que essa representação é um pouco diferente daquela que a gente obtém quando faz o cálculo teoricamente. Ok, pessoal? Vocês conseguiram ali reproduzir o resultado? Então tá, beleza. Então, o que vocês podem pensar, né, digamos assim, como uma estratégia? Isso aqui é uma forma de vocês até verificarem o resultado, né, que vocês, quando vocês fizerem um cálculo teoricamente, tá, vocês já sabem, né, qual é a solução teórica. Aí vocês comparem com a solução, eles só tem que tomar cuidado, né, que para entrar com os dados direitinho ali, ó, confere, ó, a matriz T é realmente aquela que tu está trabalhando, né? Aí usa esse comando, tá? E aí tu vai ter condições de verificar, né, se eventualmente está correto ou tem que fazer alguma correção, né? Então, usando com o devido cuidado, é um recurso interessante para vocês, digamos assim, conferirem, né, os resultados que vocês estão fazendo teoricamente. Um outro recurso aqui, ó, que dentro do Octave é esse aqui, ó,
poly, né, e assim, escreve a palavra poly com Y, parênteses, T, e pressiona Enter. Ele vai te dar os coeficientes do lambda lá na equação característica, quer ver? Ó. Aí tu vai ler isso aqui do expoente maior para o expoente menor. Lambda ao quadrado, menos 7 lambda, mais 12 igual a zero. Que é aquela equação que a gente obteve lá, ó, no cálculo lá no início. Esta equação aqui, ó, tá vendo? Então, essa equação aqui, né, ele escreve nessa forma aqui, ó. Lambda ao quadrado menos 7 lambda mais 12. Deixa eu consigo botar aqui na mesma. Ó. Tá vendo? Só que ele não vai escrever naquela forma que a gente está acostumado a escrever, né, como um polinômio, lambda ao quadrado menos 7 lambda mais 12. Ele vai escrever só os coeficientes em ordem decrescente das potências, né? Como é uma matriz 2 por 2, ele começa então com o coeficiente do lambda ao quadrado, menos 7 vezes o que é menos 7 lambda mais 12. E para tornar a equação igual a zero, né, no formato que a gente escreve à mão livre, que evidentemente não vai ser o mesmo aqui do software. Tá? Também é um recurso interessante para vocês conferirem, né, se os cálculos que vocês estão desenvolvendo estão corretos, desde que vocês usem com o devido cuidado o software. Porque o grande problema é a gente entrar, né, com os dados corretamente lá na matriz. Certo? Então está concluído aqui esse primeiro exemplo. Vamos fazer um segundo exemplo que vocês verem, né? Segundo exemplo aqui. Cálculo dos autovalores e autovetores dessa transformação. T, que é 2 e 1 na primeira linha, 4 e 2 na segunda linha. Tá? Então, o que significa, né, pessoal, essa transformação aqui? Lembrando aquela conversa, né, o que a matriz representa? Ela representa uma transformação linear. Então, vejam, ó, se vocês pegarem essa matriz, eu cheguei nessa interpretação ali, ó, é só tu pegar a matriz e multiplicar por um vetor xy qualquer. Quer ver? Ó? Vamos botar aqui um vetor xy qualquer. Vou fazer aqui o exemplo. Ó, como é que tu transforma, né, aquela matriz naquela regrinha ali? É só tu interpretar o seguinte, olha. Aqui, na primeira linha, como é que tu obtém a primeira linha? Multiplica 2x mais y, né? E a segunda linha, multiplica a segunda linha por xy, vai ficar 4 vezes x mais 2 vezes y. Que na notação usual é escrito desse formato aqui, né? 2x mais y e 4x mais 2y, tá? Então, tem aquela matriz ali. Por isso que nos livros, né, pessoal, se encontra alguns autores falando de autovalores e autovetores da transformação linear, escrita nesse formato, ou da matriz escrita nesse formato, porque elas são equivalentes, né? Elas representam, através de escritas, né, diferentes, a mesma ideia. Então, a matriz de identidade é a matriz 2 por 2 representada aqui na tela, multiplica por lambda, como eu fiz no exemplo anterior, e forma a equação característica calculando o determinante de t menos lambda_i igualando a zero esta expressão, ou seja, o determinante dessa matriz 2, 1, 4 e 2 menos a matriz lambda, 0, 0 e lambda, né? Ou seja, subtrai o lambda na diagonal principal e faz o determinante igual a zero. Então fica 2 menos lambda vezes 2 menos lambda, aqui é o produto da diagonal principal, menos o produto da outra diagonal, 1 vezes 4 igual a zero, ou seja, desenvolve aqui o produto, 2 vezes 2 é 4,
2 vezes lambda é menos 2 lambda, menos lambda vezes 2 é menos 2 lambda, e menos com menos dá mais lambda ao quadrado, menos 4 igual a zero, ou seja, lambda ao quadrado menos 4 lambda é igual a zero. Então a gente tem uma equação de segundo grau, a gente pode calcular as raízes aplicando a fórmula de resolução das equações de segundo grau, que se aplica em qualquer caso, né? Mesmo sendo uma equação incompleta. Então eu terei que o lambda é dado por esse desenvolvimento, faz aqui os cálculos, chego à conclusão que um dos lambdas é 4, que eu chamei de lambda 1, e o outro lambda, que é o outro alto valor, é 0. Então os altos valores são 4 e 0. Neste caso aqui, né, pessoal, vocês até poderiam usar o fato de que essa equação, sendo uma equação incompleta, né, poderia ser feito assim, né? Observação. Essa equação aqui, ó, ela pode ser escrita assim. Vamos achar o lambda aqui. Lambda que multiplica lambda menos 4 igual a zero, né? E aí, como eu tenho uma multiplicação que vale zero, eu concluo que ou o lambda é igual a zero, né? Certo? Ou o lambda é igual a 4. Né? Essas são as raízes, que é a mesma coisa, tá? Muito bem. Então, nós temos autovalores aqui, 4 e 0, ou 0 e 4, tanto faz. Então, agora eu vou calcular os autovetores. Para cada um dos lambdas, eu procuro um V, diferente do vetor nulo, lá no R2, que satisfaz essa condição, T vezes V igual a lambda vezes V. Vou calcular primeiro para o lambda igual a 4, né? E essa ordem também é arbitrária, né? Então, vai ficar a matriz vezes o vetor V, que é o vetor XY, o resultado tem que ser 4 vezes o vetor XY, 2x mais y igual a 4x, e 4x mais 2y igual a 4y. Resolvo a primeira equação, então fica 2x menos 4y igual a menos y, portanto, menos 2x igual a menos 2y, isto é, o y igual a 2x. Então, o autovetor que eu estou procurando, ele é um vetor do R2 que tem as coordenadas x e y, que satisfaz a condição aqui, ó, o y tem que ser igual a 2x. Essa geralmente, tá, pessoal? Geralmente essa é a condição que vai ser verificada, né? Mas não quer dizer que vai ser sempre, né? Cada caso tem que ser analisado. Então, o V vai ser x e 2x, né? O y eu posso substituir por 2x, portanto, o vetor resultante aqui vai ser um número x multiplicado pelo vetor 1, 2. Então, eu posso usar o vetor 1, 2 como referência, porque todos os múltiplos deste vetor serão autovetores associados ao lambda igual a 4. Né? Aí, para o lambda igual a 0, eu tenho, de novo, aquela definição, né? A matriz T multiplicada pelo vetor xy igual a 0 vezes o vetor xy. Portanto, eu tenho esta condição aqui, 2x mais y igual a 0 vezes x na primeira linha, e 4x mais 2y igual a 0 vezes y na segunda linha, ou seja, terei estas duas equações aqui destacadas na tela. Vocês vejam que elas são equivalentes, né? A segunda equação é o dobro da primeira, e resolvendo então a primeira equação, eu concluo que o y é igual a menos 2x, ou seja, o autovetor é x e menos 2x, que é a mesma coisa que o vetor x, que é o número x multiplicado pelo vetor 1 menos 2. Então, resumindo os resultados, eu terei para esta transformação linear do R2, que é representada por essa matriz, os autovalores, que são resultados da equação característica lambda ao quadrado menos 4 lambda igual a 0, serão o lambda igual a 4, associado ao autovetor V igual a 1, 2, né? Que deve ser interpretado dessa forma. Todos os múltiplos do vetor 1, 2 são autovetores associados ao lambda igual a 4. E para o lambda igual a 0,
que é o segundo autovalor, nós temos os autovetores dados por este vetor aqui. Os múltiplos do vetor 1 menos 2 são os autovetores associados a este autovalor. E aí eu faço aqui alguns testes, né? Ó, eu peguei, por exemplo, o vetor 4, 8, que é um vetor que tem essa proporção aqui, né? O y é o dobro do x, ó. Calculei a transformação, faz aqui o cálculo detalhado, conclui que o resultado é 4 vezes o próprio vetor 4, 8, ou seja, verifica esta propriedade, né? E para o vetor 5 menos 10, que é um exemplo de vetor que tem essa condição aqui, ó, vocês vejam, ó, o y é o x multiplicado por menos 2, né? Menos 10 é 5 vezes menos 2, então está dentro dessa proporção. Então eu vou calcular a transformação nesse autovetor, vocês vão ver que vai dar 0 e 0, ou seja, é 0 vezes o próprio vetor 5 menos 10. Então, se você observa, esse exemplo mostra que o autovetor ele tem que ser não nulo, mas o autovalor pode ser igual a 0. Tá? Não tem nenhuma restrição quanto aos valores do lambda. Ok? E aqui nesse texto, então, tem o desenvolvimento, né, do cálculo dos autovalores e autovetores das transformações no R3 no R3. Isso aqui vocês podem estudar em casa. Aqui estão todos os cálculos feitos, ó. Vocês podem utilizar esse documento como referência para o cálculo de autovalores e autovetores de transformações do R3 no R3. Tá? Então, vou interromper aqui. Então é isso, pessoal. Eu agradeço aí a atenção de vocês. Vocês têm se mantido aí, né, de modo disciplinado, acompanhando as aulas aqui. Isso aí é importante, porque eu acho que vai contribuir para vocês entenderem melhor os conceitos que foram trabalhados, né? A gente cumpriu aí praticamente todo o conteúdo previsto no cronograma, né? E então é isso. Eu vou abrir ali o acesso à avaliação A1 e fico aguardando aí. Se vocês tiverem dúvidas, se tiverem perguntas, poderão entrar em contato comigo. Não tem nenhum problema. Vocês podem mandar e-mail, enfim, né? Aí a gente vai conversando na medida das necessidades, e eu vou me comunicando com vocês, passando as orientações através dos avisos ali dos recursos do Moodle. Tá? Então não esqueçam, lá, uma hora que tiver um tempinho, entra lá no portal do aluno e faz a etapa 2 das avaliações das disciplinas, né? Não só da álgebra matricial, mas também das outras disciplinas em que vocês estão matriculados. Então tá. Tchau para vocês, se não nos vimos mais, um bom final de semestre para vocês, boas férias e até o ano que vem. Tchau, tchau.